Olá, amigos. Thelma está Olá, chegando. Márcia. Tudo bem? Tudo Tudo bem, bem com graças você? a Deus. Graças a Deus. Tudo bem com vocês? Animados para nós continuarmos nosso estudo? Hoje nós vamos começar o capítulo 5, né, Thelma? Saindo do capítulo 4 aí, né, senda de provas, onde nós ficamos sabendo um pouquinho aí das histórias, né? Começamos a adentrar as histórias e podemos fazer aquele resuminho, né? Então a gente viu aí, né, que a Odila e a Zulmira travam aí uma conversa animada, né, durante o sono. Ela está sob um processo obsessivo, a Zulmira está sob um processo obsessivo, né, das duas que não se perdoam, não se entendem, né, uma com ódio da outra devido a esse amor posse que ela vai para o mundo espiritual, a Zulmira, né? A Aliás, a Odila. Odila, ela parte, o marido fica viúvo e casa novamente. Então, ela não perdoa a outra estar no lugar dela de esposa, né? Então, esse atrito aí já vem de algum tempo. E a gente, nesse capítulo 4 começamos a entender um pouquinho, através da explicação do Clarencio, por que esses acontecimentos, por que essa prova, né, do menino, do Julinho, né, que ele morre ali afogado. Então, a gente está começando a entrar assim, no enredo da história, né? E hoje a gente vai saber um pouco mais aí, e esse capítulo de hoje vai continuar trazendo as informações, né? E por isso ele chama valiosos apontamentos, né? Onde a gente vai estar aí recebendo mais ensinamentos do Clarencio, né? E é um privilégio, né? Porque o Clarencio é o ministro, né, do nosso lar, né? Então, assim, é um privilégio a gente estar nesse momento. E para aqueles que estão chegando pela primeira vez, nós estamos estudando os livros das obras de André Luiz na psicografia de Chico Xavier, e esse agora é o livro Entre a Terra e o Céu. Então, nós Isso. estamos aqui, começando hoje o capítulo 5. E se vocês quiserem, está aí no canal, na TV Nova Luz, no Centro Espírita Jorge Niemeyer, todos os outros episódios. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, vamos começar aí a leitura do capítulo 5, que são valiosos apontamentos, que Isso, Márcia vai ler, não é isso? isso. Então, vamos começar aqui. Então, eles foram, né, como a Thelma está falando, as duas partem para o mar, a Zulmira e a Odila, e eles vão junto, Clarencio, André Luiz, e agora me esqueci do companheiro que estava junto ali também. Vão, não sei se é o Hilário, que estão juntos, e Hilário, eles, Hilário, né? E eles vão para o mar para ver esse encontro das duas e mais tudo que das possibilidades que pode acontecer quando nós estamos no mar, né? Porque geralmente as pessoas em desdobramento, depois que estão dormindo, são levados para tratamento no mar. Então, ele fala aqui, o André Luiz, que eles alcançaram a orla do mar em plena noite. E a movimentação da vida espiritual era aí muito intensa. Desencarnados de várias procedências reencontravam amigos que ainda se demoravam na Terra, momentaneamente desligados do corpo pela anestesia do sono. E dentre esses, porém, salientava-se grande número de enfermos, anciães, mulheres e crianças, em muitos aspectos diferentes compareciam ali, sustentados pelos braços de entidades numerosas que os assistiam. Conversações edificantes e lamentos doloridos chegavam até nós. Serviços magnéticos de socorro urgente eram improvisados aqui e além, e o ar efetivamente confrontado ao que respirávamos na área da cidade era muito diverso. Então a gente vê aí como que os benefícios do mar. Nós estamos no plano espiritual que eles colocam aqui para a gente, né, Thelma? Mas mesmo nós aqui encarnados, quando vamos à praia, é um recarregar de energias quando a gente mergulha, porque é um ambiente que ele até vai falar depois, um ambiente de uma atmosfera muito mais
vamos dizer, limpa, mais pura, né? E interessante, Thelma, que me chamou a atenção, que eles falavam, né, das pessoas ali, em aspectos, em muitos aspectos diferentes. Então, quer dizer assim, como se eles dormindo no corpo físico tivessem um aspecto, quando se desdobram, que aparecem em espíritos, é como se eles vissem de uma outra forma, né? Eles não, talvez assim, com aspecto às vezes mais doentes, mais cansados, ou de alguma outra forma, espiritualmente, eles apareciam diferente, né? Esse capítulo ele nos traz importantes ensinamentos sobre a questão do mar, né? Essas propriedades magnéticas que Uhum. os espíritos se aproveitam. E a gente estava lembrando aqui que em várias obras é citado isso, né? Por exemplo, no livro Voltei, Isso, a lembrei também. recuperação do irmão Jacó, ela é feita, eles levam ele imediatamente para o mar, para ele se refazer após ele ter se desligado lá dos lianos físicos. Ele é levado para o mar para ele poder se refazer, e só aí ele vai estar reconhecendo ali quem está junto dele, né, os amigos. Uhum. Então, é um recurso muito usado no atendimento dos espíritos. E como você falou, encarnados e desencarnados, porque encarnados a gente vai aspirar aquele iodo, né, aquelas propriedades balsâmicas que são Isso. curativas, né, que fazem parte da nossa composição física, né, o iodo, e fazem muito bem a nós, né? Como você disse aí, a gente respira, parece que limpa, né? Os pulmões, limpam as energias deletérias e tudo mais. Então, o mar é uma fonte assim inesgotável, né? De elementos que podem nos reconfortar. E a gente vai ver mais para frente aí os tratamentos mesmo que eles fazem, né? E eles vão falar também das montanhas, eles vão falar não só o mar, Isso. né? Ele fala por conta da mudança da atmosfera É. e a gente sabe disso, né? O quanto é bom a gente, quem pode, né, dar esse mergulho no mar, a gente volta renovado, É né? esse contato com a natureza. A gente vê também, ó, por Isso. exemplo, Narcisa, lá no livro Nosso Lar, ela fala com André Luiz sobre as árvores, as mangueiras, né? Onde eles iam ali retirar as energias para levar para aqueles. Às vezes trazem até para nós, nas nossas casas espíritas, Uhum, o trabalho de cura exatamente. que é feito, né, dos espíritos que estão nessa atividade. É muito bonita essa parte, né? E, Então, é uma coisa assim que, pelo menos a nós, fascina, né? Esse conhecimento. e assim, a gente percebe também, às vezes eles falam de a preparação de remédios nas florestas, quer dizer, tanto na questão espiritual, como a gente sabe como está crescendo essa medicina natural, no caso, né, desses remédios através das plantas. Então, nós temos na natureza muitos recursos, muitos recursos. Então, vamos lá. Brisas refrescantes sopravam de longe, carreando princípios regeneradores e insuflando em nós delicioso bem-estar. O oceano é miraculoso reservatório de forças, ó, que Clarencio diz. Até aqui, muitos companheiros de nosso plano trazem os irmãos doentes, ainda ligados ao corpo da terra, de modo a receberem refazimento e repouso. Enfermeiros e amigos desencarnados desvelam-se na reconstituição das energias de seus tutelados, qual acontece na montanha arborizada. A atmosfera marinha permanece impregnada de infinitos recursos de vitalidade da natureza. O oxigênio sem mácula, casado às emanações do planeta, converte-se em precioso alimento de nossa organização espiritual, principalmente quando ainda nos achamos direta ou indiretamente associados aos fluidos da matéria mais densa. Então, aqui ele está nos explicando, né, Thelma, que a gente já estava falando lá, que eles trabalham esses fluidos daquela atmosfera, e é isso, né, tanto de encarnados quanto desencarnados. Ele fala recursos de vitalidade da natureza, né? Então, a natureza é pena que o homem ainda não compreende, né, essa grandeza, essa Uhum.
necessidade de ser privado. Eu fico, às vezes, pensando, por exemplo, a nossa Mata Atlântica, né? A floresta amazônica, né? O quanto pode, os espíritos se utilizam desses elementos para a cura, não só para os encarnados, mas para nós também, né? Inspirando os próprios remédios, né, que são tirados, enfim, né? A gente vai ver, por exemplo, a homeopatia, né? A gente vai ver quantos elementos tem da natureza que fornece essa vitalidade, essa cura, esse tratamento, né? E aí é uma fonte também onde os espíritos atuam, né? A gente vê os óleos essenciais. Os óleos essenciais, pois é, Quantas agora, terapeutas, né, usam os óleos conhecido. essenciais. E, Os assim, próprios chás, né, Márcia? Os tratamentos que os índios, né, eles não têm as farmácias que nós temos, né, os remédios como nós usamos. Eles usam das ervas, das raízes, né? E isso é uma cultura milenar que a gente fica assim encantado com essa sabedoria e a gente fica pensando de onde vem essa sabedoria, né? É uma sabedoria milenar, riquíssima, né? Então o homem precisa, né, entender isso com maior sentimento, né? A mesma coisa que quando ele fala a questão da montanha arborizada, eu não sei vocês, gente, mas eu amo abraçar uma árvore. Não E é? olha, a gente sente a energia da árvore entrando em você. As nossas mãos, nossos braços, tudo aquilo fica, você percebe. É algo assim fantástico. Então, né, a gente ali recebendo esse presente da natureza. Vamos nós. Basta a gente ficar embaixo de uma sombra, a gente já recebe, né, essa energia poderosa. Então, nós passávamos agora na vizinhança de uma dama extremamente abatida, lá na praia, quase em decúbito dorsal à frente das águas, recolhendo o auxílio magnético de um benfeitor que se iluminava no serviço e na oração. Então, a gente vê aqui que esse benfeitor estava ali pegando todas aquelas energias e trabalhando como se fosse dando um passe nela, né? Clarencio deixou-nos por momentos, conversou algo com um amigo a pequena distância e regressou informando. Trata-se de irmã do nosso círculo pessoal, assediada pelo câncer. Foi retirada do veículo físico através da hipnose, a fim de obter a assistência que lhe é necessária. Aí André, bem curioso, pergunta, mas esse tipo de tratamento pode sustar o desequilíbrio das células orgânicas? Quer dizer, pode curar as células doentes? A doente conseguirá curar-se de modo positivo? Então, aqui André tá questionando, né, se basta aquelas energias para curar, né? Você quer comentar alguma coisa? Aí o Clarencio vai explicar. Realmente, na obra assistencial dos espíritos amigos, que interferem nos tecidos sutis da alma, é possível, quando a criatura se desprende parcialmente da carne, a realização de maravilhas. Olha só, né? Quando a gente se desdobra, atuando nos centros do perispírito, por vezes efetuamos alterações profundas na saúde dos pacientes. Alterações essas que se fixam no corpo somático, de maneira gradativa. Grandes males são assim corrigidos, enormes renovações são assim realizadas. Mormente, quando encontramos o serviço da prece na mente enriquecida pela fé transformadora, facilitando-nos a intervenção pela passividade construtiva do campo em que devemos operar. A tarefa de socorro concretiza verdadeiros milagres. O corpo físico é mantido pelo corpo espiritual, a cujos moldes se ajusta, e desse modo a influência sobre o organismo sutil é decisiva para o envoltório de carne em que a mente se manifesta. Olha que interessante, né, Thelma? Então, e outra coisa, está ligado, está assim predisposto, e temos a condição de obter esta cura, ela pode acontecer.
E a gente vê que como é importante esse momento em que o corpo, a alma, né, se emancipa do corpo, porque é nesse momento que os espíritos atuam, né, através do nosso perispírito, né, através dessa forma mais sutil, né, de tratamento. E ele diz aí, né, quando a criatura se desprende parcialmente da carne, a realização de maravilhas, né? Então, muitos tratamentos de doenças sérias, né, são feitas nesse momento. E a gente sabe, por exemplo, a gente fala do que a gente vive, né? Por exemplo, nas casas, nos centros espíritas que tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos o Tupiara, né? Que é feito essas curas, né? Onde são realizadas esses tratamentos à distância, né? Onde é feito esses trabalhos que a gente sabe que são ali de efeito curativo e muitas pessoas ficam curadas a ponto de irem Exatamente. no médico de novo e aquele tumor ter sumido, aquele nódulo ter desaparecido, aquela ferida ter fechado, né? Então, a gente sabe que a atuação é dos espíritos e é através desse corpo espiritual, do nosso corpo espiritual, porque é onde a doença se manifesta primeiro, né? No corpo espiritual, para depois aparecer no espírito. Exatamente. E se tiver que ser, ele até vai explicar aí na frente, se tiver que ser, nós seremos curados, né? Mas às Sim. vezes são provas que a gente tem que Houver passar. merecimento, né? Ele até vai explicar Exatamente. aí mais à frente. Uhum. Então, eu acho melhor você ler, porque de repente eu vou ter outro acesso de tosse. Tá bom. Nesse ponto das explicações, porém, o ministro abanou a cabeça e ajuntou: nossa ação, contudo, está subordinada à lei que nos rege. No problema de nossa irmã, o concurso do nosso plano conseguirá tão somente angariar-lhe reconforto. A moléstia, em razão das provas que lhe assinalam o roteiro pessoal, atingiu insopitável extensão. Então, ele está dizendo aí o que a Márcia falou, né? Existe ainda a questão do plano espiritual, da questão que não está nas mãos, né? Nem dos espíritos, é uma questão da lei. É da lei e do nosso planejamento reencarnatório, né? Isso. Então, nesse caso aí da nossa irmã, em razão das provas, né, que assinalam aí as suas injunções reencarnatórias, talvez não seja possível essa cura, né? Mas ele vai falar mais à frente do benefício também desse período, quando a pessoa está passando por digamos assim, essa expiação, esse período difícil de dor, de sofrimento diante de uma enfermidade, né? Uhum. Então ele diz, quer dizer que ela agora apenas se habilita à morte calma, ou seja, vai morrendo aos poucos, né? Isso que ele está querendo perguntar. E aí o ministro responde, né? Justamente, com a cooperação em curso, despertará no corpo desfalecente mais serena e mais reconfortada, restituindo as excursões até aqui, noite a noite, habituar-se-á, com entendimento superior à ideia da partida, transmitindo aos familiares resignação e coragem para o transe da separação. Então, a gente vê, Márcia, que esse período, às vezes longo, de uma enfermidade, né? Quanta preparação, quantos ensinamentos os espíritos passam para aquele que está moribundo, né? E é por isso que a doutrina espírita é sempre muito assertiva na questão de não apoiar a eutanásia, né? Porque é um período muito importante, onde aquele espírito aparentemente para nós está sofrendo muito, mas ele está ali dia a dia, como ele fala ali, noite a noite, habituando-se ao entendimento superior, até mesmo da própria morte, né? Porque tem muita gente que está numa enfermidade grave e não aceita a morte. Exatamente. E aqui é interessante, como ele diz aqui, para vocês verem que nós nunca somos abandonados, né?
que ele diz, repetindo as excursões até aqui, quer dizer, ela é levada toda noite, olha, noite a noite, ela vai começar com toda essa compreensão, porque eles conversam com ela, eles tratam ela em desdobramento, ela pode não lembrar de nada, mas alguma coisa vai ficando, e ela vai começando a melhorar. Eu lembro de uma amiga que disse que a irmã dela contraiu câncer, e que ela, através de tratamentos, que ela iria desencarnar logo, ela conseguiu ainda, com tratamentos espirituais e muita coisa, conseguiu sobreviver 5 anos mais. E ela disse que foram 5 anos fundamentais para a irmã dela. A transformação dessa irmã antes e até o período desses 5 anos, quando ela desencarnou, que ela era outra pessoa. Uma pessoa muito mais dócil, com outras, assim, aquilo fez bem a ela, esse período, como ele está dizendo aqui, né? Então, ele até vai falar mais um pouquinho à frente, se eu não me engano, mas, de todo jeito, as pessoas vão mudando. Eu sei também porque eu convivi com isso aqui dentro de casa com meu marido, né? 2 anos e meio de doença, o quanto as pessoas mudam. E nós também, que estamos à volta, a gente também começa a perceber as coisas de outra forma. Então, é um momento que eles dizem aí, né? Que às vezes a gente precisa. E para o espírito, quando ele parte nesse momento de desespero, de revolta às vezes, né, de incompreensão, de não aceitação, Fica muito mais difícil quando é chega muito lá, né? mais difícil, né, o período de perturbação que a gente sabe, né, que tem esse período que pode demorar um longo tempo, pode ser curto, dependendo dessa compreensão, né? Uhum. Então, esse período vai ser benéfico para o espírito, né? Em todo sentido. Eu continuo, você lê. Acho que eu consigo. Depois aí vamos lá. Se precisar, eu peço a você de novo. Olha, então ela aprenderá a contribuir com seu esforço no sentido de aliviar-lhes as aflições pela humildade que edificará dentro de si mesma, pouco a pouco. Desligar-se-á da carne enfermiça, acentuando a luz interior da própria consciência, a fim de separar-se do ambiente que lhe é caro, como quem encontra na morte física valiosa liberação para serviço mais enobrecido. E assim, em algumas semanas, mostrar-se admiravelmente preparada ante o novo caminho. E aí o Clarencio silencia, o assunto requisitava novas observações para André, e aí ele fala, nesse caso, comecei a falar hesitante. O ministro, porém, sorriu, compreensivo, e atalhou, esclarecendo. Já sei a tua conclusão. É isso mesmo. A enfermidade longa é uma bênção desconhecida entre os homens. É o que nós estávamos falando, né? Constitui precioso curso preparatório da alma para a grande libertação. Sem a moléstia dilatada, é muito difícil o êxito rápido no trabalho da morte. Então, a gente vê aqui, né, Thelma, que a gente quer que você não... A gente fala assim, eu gostaria de ter uma morte rápida, uma desencarnação rápida. Teve um infarto, né? E nem sempre isso é o melhor para nós. Né? Eu não quero sofrer. Quero realmente, se tiver que ir, chegar a minha hora, e não quero sofrer. Mas, às vezes, a gente não tem noção. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente, que é uma bênção desconhecida entre os homens, né? E aí, Clarencio recomendou-nos atenção. Não, desculpe. Nesse instante, contudo, Zulmira e Odila chegavam à praia, em sítio não longe de nós. E o Clarencio recomendou-nos atenção. Rodeámo-las prestamente, qual se fossem irmãs enfermas, sob a nossa guarda. Nenhuma nem outra nos identificavam a presença. Tampouco pareciam interessadas pelo movimento que estava acontecendo ali na rua. A primeira esposa de Amaro, a Odila, centralizava o olhar sobre a presa, enquanto que a vítima, Zulmira, revelava na expressão facial o intraduzível terror dos que se abeiram no extremo desequilíbrio. A gente tem até a imagem aí para mostrar, né, É Thelma? interessante esse termo, né, que ele fala da presa, né? É como se fosse, como o obsessor tivesse assim o domínio, né, daquele espírito que no momento está subjugado a ele, pela vontade, pelo pensamento,
pela sintonia, né? Essa simbiose que forma ali. E, e ela está emancipada, a gente lembra aí, né? Ela está dormindo e é levada lá no local do acontecido, né? Onde aconteceu a desencarnação do Júlio, né? E a gente vê aqui pela imagem, né, os três ali atrás, o ministro Clarence, o André Luiz e Hilário, e a Odila e a Zulmira, e essas ligações fluídicas entre elas. A gente vê bem isso. E para quem não lembra, olha, ainda tem na cabeça da Zulmira esse fio que a gente chama do fio de prata, que é o que liga a Zulmira ainda, vamos dizer, que ela está encarnada ao corpo. Né? Então, Zulmira ensaiava o gesto de quem se propunha regressar precipitadamente à casa. Estava desesperada ali, né? Mas, contida pela companheira, avançava entre a aflição e o pavor. Coitada, ela chegou a um ponto que ela está totalmente subjugada à Odila, né? A Odila, né? Por causa Mas, assim, pelo sentimento de culpa dela, né, Thelma? sentimento de culpa que ela carrega muito forte, né? Do Exatamente. remorso, porque ao longo desses capítulos que a gente vai abordar, a gente vai ver que o sentimento de culpa onde a consciência vem acusando, né, os nossos erros, é muito, muito forte, né? Que nós podemos fugir de muita coisa, mas nunca de nós mesmos, né? E Exatamente. esse encontro, ele não tem jeito, ele vai acontecer. Então, esse sentimento que ela carrega, junto do sentimento da outra, né, de não perdoar, de não querer nem entender, né, os motivos que levaram ao acontecimento, e também pelo fato que a Odila percebeu que ela, na sua mente, ela pensou no que poderia acontecer e se manteve indiferente, né? Então, isso tudo faz com que haja essas ligações, né? E o ministro Clarence, nos capítulos anteriores, ele até fala, enquanto a Zulmira, ela estava até pensando em se livrar e tudo da criança, porque ela tinha ciúmes da criança, na verdade ela tinha muitos ciúmes, mas quanto aquilo ainda estava ali em pensamentos, a outra não a atingia, mas a partir do momento que ela realizou aquilo que estava na mente dela, deixou acontecer, né, a desencarnação, e ela entra nesse processo de culpa, aí a Zulmira, a Odila consegue, então, à medida que o se fato, ligar né, a ela. Fato aconteceu, aí ela se liga a ela. Ela consegue se conectar. Isso mesmo. Vamos? Acho que a Márcia congelou. Voltei. Eu congelei, você congelou para mim, eu não sei, eu acho que sumiu a imagem, mas enfim, vamos nós. Não, tá e repetindo as mesmas. Agora tá. E repetindo as mesmas acusações que já ouvíramos, Odila martelava o cérebro da outra, reiterando desapiedado. Recorda o crime, infeliz. Lembra-te da horrível manhã em que te fizeste assassina. Onde colocaste meu filho? Por que afogaste um inocente? Não, a outra falava, né? Gritava, totalmente dementada. Não fui eu, juro que não fui eu. Júlio foi tragado pelas ondas. E aí Odila fala, e por que não velaste pela criança que meu marido levianamente confiou às tuas mãos infiéis? Acaso não te acusa a própria consciência? Onde situas o senso de mulher? Pagar-me-ás alto preço pelo relaxamento delituoso. Não permitirei que Amaro te ame. Alimentarei a antipatia dele contra ti. Atormentarei as pessoas que te desejarem socorrer. E destruirei a própria casa de que te apossaste e me pertence. Impostora. Então, essa era aqui o ódio da Odila em relação a Zulmira. E a gente tem que entender, até mesmo dar um desconto para ela, porque ela está cheia de razão, né? Ela está coberta de razão. Porque imagina, uma mãe, né? Vamos nos colocar no lugar da Odila, né? Uma mãe que vê, né, o seu filhinho ainda pequeno, 8 anos, é uma criança,
sendo cuidado por alguém que descuida ou que deseja, né, alguma. Algum Ela, no mal, caso, né? ela não sabia dos desejos dela, mas ela vê que foi um relaxamento, né? Foi uma indiferença que ela se colocou ali. E ela agora ela está com muito ódio, com muita revolta, com certeza, né? Uhum. É uma situação, a gente fica pensando no espírito nesse com essa história que vem às nossas reuniões mediúnicas. Como o que nós vamos falar para ele, né? Ele está coberto de razão, né? Ter essa compreensão Essa maior compreensão. não é fácil, não. Não é Porque fácil. a gente fala para ele, mas você tem que perdoar. Não é fácil, gente. Nós perdoarmos alguém que levou a consequência fatal, nosso filho, né? É uma Mas é grandeza, um aprendizado, né? um Uma grandeza que a aprendizado, gente, um né? aprendizado. Que acho Então, que a gente vai, que elas vão chegar a um acordo ao longo do livro aí, né? com certeza, com certeza. E vai ser muito lindo. É. Sim, sim, concordava Zulmira terrificada. Não matei, mas não fiz o que me competia para salvá-lo. Perdoa-me, perdoa-me. Prometo empenhar-me no refazimento da paz de todos. Serei uma escrava de teu marido e restituí-lo-ei aos teus braços. Converter-me-ei em serva da tua filhinha, cujos passos orientarei para o bem, mas por piedade, deixa-me viver, liberta-me, compadece-te de mim. E a Odila dizia: nunca, nunca vou te libertar, né? Bradava a outra, friamente: a tua falta é imperdoável. Mataste, deves confessar o delito perpetrado à frente da polícia. Dobrar-te-ei a servir, será recolhida a penitenciária, para que te mistures às delinquentes da tua laia. Não, não, né? Suplicando a outra, com sinais comoventes de angústia. Se não aniquilaste meu filho, fala a Odila, devolve aos meus braços, devolve-o, devolve. Nesse momento, ambas se achavam à frente determinada nesga da praia. Os olhos da pobre obsidiada adquiriram estranho fulgor. Então, aqui elas estão ali naquele diálogo, né? E o fato é interessante aqui nesse devolve, né? E também o fato a gente percebe que a Odila não tem acesso, por esse estado dela de ódio e de obsessora, ela não tem acesso aonde o Júlio está, para ver o seu filhinho Não, desencarnado. por enquanto não. E aí a gente fica pensando, né, como que a justiça dos homens ainda é falha, né? Porque perante a lei dos homens foi um acidente que ocorreu, né? E aí é um material para a gente pensar também quantos crimes, né, são praticados. A não ser que sejam investigados, né? Mesmo assim, né, como é que vai saber que a ideia estava no pensamento de alguém Da sobre aquilo? outra, pois A é. não ser que ela Que ela vá, confesse, né? ela vá Só isso. confessar, né? Então, muitos Aí crimes ela fala aqui, ó, deves confessar o delito, né? Pois é, À muitos frente da crimes polícia. passam despercebidos diante da justiça dos homens, mas diante da justiça divina e da nossa consciência, porque quem está acusando é a própria consciência, né? Exatamente, exatamente. É muito sério. Foi aqui, fala a Odila, aqui consumaste o sinistro plano de extinção da nossa felicidade. Qual se fora tangida de secretos impulsos, a segunda mulher de Amaro, a Zulmira, desprendeu-se dos braços que a constrangiu e, penetrando as águas, clamava aflita. Júlio, Júlio, ela entra em desespero, querendo chamar o menino, né? Odila, no entanto, perturbada e ensandecida, pôs-se-lhe no encalço. Sentindo-lhe a aproximação, Zulmira rodou sobre os calcanhares e disparou de volta ao lar. Acompanhamos as duas na competição a que se entregavam, sem perdê-las de vista. Então a outra tenta fugir dela, né, Thelma? Uhum. Eu acho que Ah, tem ela, aqui o ela último também está slide. desesperada, né? Porque a Exatamente. acusação também é uma dor moral, né? Ela E o desespero, né, de ver essa pessoa toda vez que você vai dormir, é como você tem. Isso para ela é como se ela estivesse tendo pesadelos, né? é. E Durante aí a noite ela está tendo pesadelos.
E aí, mais um material também para a gente pensar, né? O sofrimento que é de alguém que tira a vida, que, né, atenta contra a vida de alguém, que é cobrado o tempo todo, né? Porque vão se encontrar um dia, porque a gente sabe que a alma é imortal, né? Exatamente. Então vamos ao nosso último slide aqui. Varando a casa, então ela volta para casa incontinente, dando a ideia de que o corpo adormecido era poderoso magnete a atraí-la. Zulmira despertou. Então, a lagada de suor, quer dizer, ela como se ela estivesse tendo um pesadelo, conservando no cérebro de carne a impressão de que vagueara em terrível pesadelo. Tentou gritar, mas não conseguiu. Faleciam-lhe as forças em colapso nervoso insopitável. A dispneia castigava-a com violência, enquanto as coronárias se mostravam entumecidas. Clarencio aproximou-se e aplicou-lhe fluidos salutares e repousantes. Acalmou-se-lhe o coração, vagarosamente. O campo circulatório tornou a feição normal. Foi então que a desventurada senhora conseguiu gemer, clamando por socorro. Então, a gente vê aqui o quanto esse tipo de encontro faz mal até para o nosso corpo físico. Sim. O quanto ela ficou totalmente alterada. E Clarencio, através do passe magnético ali, faz com que ela consiga se acalmar. Né? Isso, quando era menor, já acontece coisa assim, que às vezes acontece em sonho alguma coisa, e você quer gritar quando a coisa não consegue. Não né? consegue. E é tão grave esse pesadelo, é tão profundo, né? Que ficam as impressões, né? Que a gente desperta, você ao longo do dia, você está lembrando detalhes e aquilo te faz sofrer mais ainda, né? Então, são situações bem, bem sérias, né? Para nós espíritos e ensinamentos também, né? Muito graves. Então é isso, né, amigos? Terminamos o capítulo 5. Vamos aí agora saber como é que são a continuidade dessas questões, né, desses encontros e o que vai acontecer. E até semana que vem, né? Espero que vocês estejam gostando, participando bastante e revendo, lendo o livro, se vocês estiverem em casa, para que vocês possam absorver mais esses lindos ensinamentos de André Luiz. Até semana que vem. Com certeza. Até semana que vem. Um abraço para todos, um beijo no coração e até mais, se Deus quiser.